Nós estávamos vendo lá, o verso 4 de Apocalipse, falando dos sete espíritos. E aí, na semana passada, a gente começou a falar os sete espíritos. Vamos ler Apocalipse 3:1? Apocalipse capítulo 3, verso 1, aos sete espíritos aí que estão diante do seu trono. Apocalipse 7:1 vai falar também disso aí. E aí ele chega, o verso 1 e fala, ó, ao anjo da igreja de Sardes, escreve essas coisas, aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. E agora vamos lá para Isaías 11. Esses sete espíritos de Deus, a maioria acredita que sejam os atributos da pessoa de Cristo, de Deus, né? Isaías 11:2 vai falar exatamente isso. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito... Então você tem aí o Espírito de Deus, de Criador dos céus e da terra, e aí você tem o Espírito de sabedoria, para manter a ordem no caos, o Espírito de entendimento daquilo que é feito, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A, todo esses sete Espíritos de Deus estava sobre Jesus e ele emana sobre o trono de Deus. Ainda Apocalipse capítulo 4, verso 4, voltando lá, Apocalipse 4, Apocalipse 4, verso 4, você vai falar ainda, ao redor do trono há também 24 anciões, assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono sai relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono há de sete trovões. Saem sete trovões, relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono há de sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Então, esse que a gente leu em Isaías, que a gente viu em Ezequiel, são os sete Espíritos de Deus aí que traz a plenitude, o sete, o círculo completo, fechado, a obra de Deus. E aí, Apocalipse ainda, o 5, verso 6, vamos lá para o 5, verso 6. Apocalipse 5, verso 6. E vi no meio do trono quatro seres viventes, entre os anciões de pé, e um cordeiro, citando Cristo. Como tendo sido morto, ele tinha sete chifres. Toda vez que a Bíblia aparece chifres, está relacionado a poder, igual a gente leu em Daniel. Apareceu chifre, então eu tenho aqui sete chifres, bem como sete olhos. A questão dos sete olhos também dá essa questão, essa percepção de ver tudo. E aí a gente viu a respeito dos serafins que têm olhos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e os querubins pelo corpo, tudo vê. E sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí eu tenho um Consolador, que veio depois da ressurreição de Jesus. Então esses aí são os sete Espíritos de Deus, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Isaías também vai falar isso. Agora o trono de Deus, Apocalipse 4, verso 5, vamos voltar lá, Apocalipse 4, 5, que a gente leu, só para o verso 5 aí, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem aí sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Quando ele fala do trono sai relâmpago, está dizendo exatamente isso. Todas as vezes que Deus fala, dá essa ideia de som, de trovão, a glória do Senhor, a fala de Deus estremece a natureza, é algo assim
Por isso que quando o povo de Israel chega nos pés do Monte Sinai, eles pedem para Moisés subir, porque eles mesmos tinham medo daquilo que viria. A gente tem que lembrar que eles tinham uma cultura egípcia durante 400 anos. Eles aprenderam que isso que a gente tem que entender, não foi fácil para o povo de Israel se libertar do Egito, porque eles viveram 400 anos sendo enganados por vários deuses. E aí, lógico que depois de 400 anos, nasce um, morre outro, morre, nasce, sim. E várias gerações passaram ali. E aí, quando chega na vez de Moisés, o pessoal já estava acreditando mais nos deuses do Egito do que no próprio Yahvé, um Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. Vamos lá para o verso 5 agora, de Apocalipse 1:5. Ah, capítulo 1, verso 5. Então, isso aí, acho que passou isso, eu coloquei junto, pode voltar. O verso 5, subindo mais um pouquinho. Isso aí, ó, o verso 5 aí. Da parte do Espírito diante do trono e da parte de Jesus Cristo. E agora, vamos falar um pouquinho só de Jesus? Mateus 1:21. Vamos lá. Mateus 1:21. O tempo aí com Jesus. Mateus 1:21. Primeira coisa aí, Jesus, nosso Salvador. E ele diz o verso 21. Né? E ele dará a luz, e ela dará a luz, falando o anjo com Maria, e ela dará a luz a um filho, falando com José, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E aí, olha só, o povo de Jesus, o povo escolhido, para libertar o povo de Israel do jugo do pecado. A escravidão do ser humano não está debaixo de um governo. Aliás, está debaixo do governo de Satanás. Esse que é o problema. Que às vezes não, o povo de Israel, ele falhou nisso. Ele achava que eles seriam libertos do governo de Roma. E quando Jesus estava falando sobre o governo de Satanás, que é o príncipe desse mundo, do pecado. João 5:25, vamos lá para João 5:25. A maior ênfase na vida de Jesus é a salvação. João capítulo 5, verso 25, ele vai falar, ó, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, Deus deu essa autoridade de salvar as vidas por meio de Jesus e julgar essas vidas. O capítulo 26 ainda de João, vamos lá para João 26, verso 6. João 6, verso 57. João capítulo 6, verso 57, ainda, 6:57, ele vai dizer assim, ó, e assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vos envio, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Lembra lá atrás da árvore da vida, da árvore do conhecimento? E Jesus fala: quem comer desse fruto não morrerá. E aí Jesus vem e traz aí o pão da vida, né? Que traz o sustento, que traz a oportunidade de viver eternamente sustentado por Deus. Segundo Pedro 1:4, então nós temos esse Jesus Salvador,
esse Jesus que tem autoridade de julgar, esse Jesus que tem autoridade de dar a vida. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, o apóstolo Pedro vai falar, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunidos toda a vossa diligência, associai com fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, que está lá em Gálatas 5, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, de 1 Coríntios 13. Por essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor, Jesus Cristo. Pois aquele que tem essas coisas não estão presentes, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porque nós somos escolhidos por Deus. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em coisa alguma, em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Então, segundo Pedro aí, ele fala sobre essa plenitude de estarmos cheios do Espírito Santo com o Senhor Jesus, participantes dessa divindade de Cristo. Ainda a Colossenses capítulo 2, verso 10, vamos lá para Colossenses 2, 10. Colossenses capítulo 2, verso 10. Então eu tenho esse Jesus que salva, que liberta, que julga, um Jesus que alimenta, que sustenta, que nos faz participantes da divindade de Cristo, de Deus. O capítulo 2, o verso 10 diz também, nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado, ou seja, nós fomos marcados, selados. Quando Deus vai circuncidar Abraão, e a gente falou isso, essa questão da intimidade. Eu tenho uma marca de sangue no homem, que era a circuncisão, e aí no 8º dia acontecia isso, e nesse momento a intimidade, uma aliança de sangue, essa é a palavra, uma aliança de sangue entre Deus e os homens. E agora nós temos uma aliança de sangue, não física, mas espiritual, por meio da cruz de Cristo. Não por intermédio de mãos. Aí, o apóstolo Paulo, autor de Colossenses, ele vai descrever, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, agora nós temos essa aliança de sangue por meio da glória de Deus. Com relação à natureza de Cristo, Mateus 1, verso 16, vamos lá para Mateus 1, verso 16. A natureza aí de Cristo, Mateus 1, verso 16. E ele diz, Jacó gerou José, marido de Maria, o qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então, nós temos a humanidade, nós vimos a deidade de Cristo, ou seja, Deus, Jesus sendo Deus, e aqui nós vemos Jesus sendo homem. João 4:3 também vai falar sobre isso, outros textos eu deixei na apostila também, João capítulo 4, verso 3. João 4, verso 3. Então, olha só, deixou Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar,
perto das terras de Jacó, que deram seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então, assim, mostra a humanidade de Jesus. Ele chega, cansou, lógico, andou. É, por isso que ele tem autoridade sobre os céus, que venceu a morte, e sobre toda a autoridade da terra, que venceu aqui também a morte. Sobre os homens e sobre os céus, toda autoridade lhe foi dada. Sendo ele não só a natureza divina e humana de Jesus, que a gente viu, mas esse é a testemunha fiel. Apocalipse 3,14. Vamos lá para Apocalipse 3,14. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Então, Jesus, ó, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém. É, o assim seja. A, o Cristo que tem autoridade e poder, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, aqui eu tenho a testemunha fiel, quem estava participando de toda a obra da criação do universo foi Jesus. Ele aí é a testemunha, a única testemunha de tudo que Deus fez é o Senhor Jesus, sendo este Deus, lógico. A Hebreus 2:10, vamos para Hebreus 2:10, vai falar que Jesus ainda é o caminho. E isso aí, por que que é importante? Eu sou a verdade e a vida de Jesus. E o caminho, ninguém chega a Deus senão por mim, diz o Senhor Jesus. Só o verso 10, ele vai dizer assim, por exemplo, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Uma coisa importante, assim, quando, antes de Jesus ressuscitar, o nosso caminho é no inferno, todo mundo. Romanos vai dizer isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então, assim, no momento em que Adão come do fruto proibido, a humanidade, por meio de Adão, ela foi para o inferno. Todos nós. Você já tinha um caminho a ser seguido. Morreu, inferno. Morreu, inferno. Em Daniel, nós vimos que o inferno ele tem alguns estágios. Lucas 16 vai falar isso. O inferno, que é um ambiente inferior, mas eu tinha o paraíso ali, o abismo e o Hades, ou o Seol desse lado. Aí eu tenho, né, o Gena e o lago de fogo e de enxofre depois, que foi Deus que criou para o diabo e seus anjos. Não foi para ninguém. Mas, infelizmente, o homem se deixou levar pelas artimanhas de Satanás e carece da bondade e misericórdia de Deus de nos livrar desse mal. Só que daí, se todo mundo ia para o inferno, eu não tinha um caminho, não tinha uma estrada nova, essa é a verdade. Não tinha como ir para o outro lado, porque você só tinha aquele caminho, é só aquele caminho. Quando Jesus, por isso que ele fala que ele é o pioneiro no caminho, ele é o primeiro, a primícia. Então, Jesus é o caminho porque ele abre um acesso para o terceiro céu, para o trono de Deus. E aí, Efésios 2, como nós vimos, ele levou cativo o cativeiro. Então, agora eu tenho um novo caminho, o caminho para o céu. Jesus, ele abre esse caminho. Colossenses 1:18, vamos lá para Colossenses 1:18. Colossenses capítulo 1:18. Ele só conseguiu fazer isso, Colossenses capítulo 1, verso 18. Vamos lá, ó, 1:18. Isso aí. Então, ó, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia. Então, assim, a Jesus, ele não só é o caminho, mas o primogênito entre os mortos que ressuscitou. Ele foi o primeiro que ressuscitou, que carregou toda a autoridade. As pessoas morriam, e é por isso que você e eu nós vamos entender lá em Apocalipse, ainda depois a gente vai ver na frente, que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Às vezes, para nós, é um pouco difícil, porque nós estamos presos, e a gente falou isso, sobre um tempo, o Cronos, só que Deus vive num outro tempo, no Kairos. Então, assim, a nossa percepção é ter uma data de nascimento e ter uma data de óbito. Mas Jesus não tem isso. Ele já foi morto antes mesmo de existir na Terra. Já uma vez determinado no céu, as coisas já aconteceram. Para nós, estávamos presos num tempo. Jesus não. Por isso que ele fala sobre o ladrão. O pastor entra pela porta. Só tem um jeito de você entrar neste mundo, que era nascer de mulher. Jesus nasceu de mulher. Então, a porta de entrada na terra, para este mundo em que nós vivemos, é por meio do nascimento de mulher. Isso é o natural. Só que daí Satanás, ele entra pela janela, ou seja, ele entrou no paraíso, enganou a Eva, por conseguinte, Adão comeu do fruto e os dois pecaram diante de Deus. Então, o ladrão, Satanás, vive buscando meios de fazer parte deste mundo para ganhar uma glória que não lhe pertence. Então, agora a gente já viu aí Jesus sendo esse testemunho pioneiro, ele cria esse caminho, ele vence a morte. Mateus 4, 8, vamos lá para Mateus 4, 8. Mateus capítulo 4, verso 8, falando de Jesus. E aí ele vai dizer só, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isso, deixou Satanás. Então, assim, o diabo tentou, de todas as formas, seduzir o coração de Jesus para que esse, né, pudesse receber essa glória. Aquilo que a gente está falando. O Satanás, ele quer uma glória que não pertence a ele, que pertence só a Deus. E nos nossos atos, nós acabamos glorificando o inimigo. Quando nós lemos em Gálatas, é a questão das obras da carne. E a gente falou sobre isso também, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, tudo isso entristece o Espírito Santo que há em nós. A palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. A verdade é a vinda de Cristo como Salvador, que nos tira das mentiras do inimigo aí. Além disso, Romanos 1:4, vamos lá para Romanos capítulo 1:4, são vários textos, mas Romanos 1:4, falando a respeito de Jesus, sendo este o rei, Romanos capítulo 1, o verso 4, e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade. Olha só, lembra que a gente leu lá em Isaías? Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça da salvação e o apostolado, ou seja, o ministério, por amor de seu nome, para a obediência por fé
entre todos os gentios. Então, agora eu tenho aí essa questão da realeza de Jesus. E aí ele vai citar outros textos. Apocalipse 6:5, vamos lá, só para a gente comparar com Apocalipse 6:15. Apocalipse capítulo 6, o verso 15, nós temos essa questão. Apocalipse 6, verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos os escravos, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos a face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Olha só, a ira de Jesus, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem quer que pode suster-se? Ninguém pode permanecer diante do dia do Senhor, do julgamento. Mas uma coisa importante, mesmo sendo esse Deus que tem todo esse poder, toda essa autoridade, Deus não fez o homem para que fosse para o inferno. E é isso o mais importante. De tudo isso que a gente vê, o que nos prende na palavra do Senhor não é o julgamento que haverá de acontecer, mas a graça da salvação que nos leva até Deus. Então vamos lá para 2 Coríntios 5:14. Eu creio que esse é o mais de tudo que nós podemos aprender da palavra de Deus. Esses próximos versículos são o que determina a nossa vida com Jesus no céu. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus optou por morrer, porque ele não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, não podia morrer, mas ele optou por morrer. João 3,16, vamos lá, e é um texto conhecido, é um dos mais lidos, e mais que lido, isso tem que ser uma verdade em nossa vida. João 3,16. Porque Deus amou, e aqui está o início e o fim. Tudo de Deus se resume nesse único versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Cristo na cruz é que todos, sem exceção, tivessem a vida eterna. E a gente não vai perder tempo discutindo quem tem e quem não tem, porque isso não cabe a nós, não é verdade? Mas o que nós temos que entender é esse amor de Deus por nós. E assim como Jesus nos amou, ele nos fala aqui, e ele chega e fala que tudo de Deus se resume em 2 mandamentos. Ama o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e a teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Né? 1 João 2,10, vamos lá, 1 João 2,10. 1 João 2,10, ele vai falar assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então, esse é o nosso papel, amar as pessoas, porque ele vai muito mais longe ainda. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Triste isso. Então, Deus nos ama e cabe a nós amar. Se não conseguir, precisa pedir a ajuda de Deus. Romanos 3,25, mas como é que é esse amor? Romanos 3,25, Romanos 3,25, o verso 25, ele vai dizer assim: a quem Deus propôs no seu sangue, está falando da morte de Jesus, como propiciação, ou seja, como oferta, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus
na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ou seja, todos que morreram também antes de Cristo têm essa oportunidade para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos, Efésios 1:6, vamos ler Efésios 1:6, esse é o último aqui, ainda falando de Jesus, tem tanta coisa para falar de Cristo, mas para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. O quê? O sangue, em toda sabedoria e prudência. E aí, desvendando-nos o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. O mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, agora, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha o espírito aí de sabedoria, de conselho, como diz Isaías, conselheiro, príncipe da paz, da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Novamente, lembra que nós falamos sobre receber a glória? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, essa que nós acabamos de ler, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, lembra lá a circuncisão? Selados com o Santo Espírito da promessa. Qual a promessa? Que Jesus vai retornar, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos nação, propriedade do Senhor, nação santa, nação eleita, propriedade do Senhor. Que nação é essa? Uma nação do reino de Deus. Então, se há alguma coisa que nós temos que guardar de tudo aqui que nós temos lendo, é que Jesus nos amou e entregou a sua vida por nós. E essa vida, essa morte de Cristo, nos gerou a vida eterna. O que nos foi roubado lá no jardim, nós tomamos posse agora em nome de Jesus, por intermédio da cruz de Cristo. O que nós perdemos lá atrás, agora, Cristo nos traz de novo por meio da cruz de Jesus. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer porque não existe nada mais poderoso do que o nome de Jesus. Nada mais puro, nada mais santo do que o Senhor Jesus. Não existe nada mais prazeroso, ó Deus, do que o Senhor Jesus estar em tua presença. E nesse dia, ó Deus, o Senhor nos guarde, Pai. Tudo que fizermos, que a graça e o Espírito Santo nos console e nos direcione. Que possamos ser luz e emanar o amor de Jesus para todas as pessoas, todos aqueles que estão perto, longe de nós. Que eles vejam Cristo em nós. Fale conosco, ó Deus, para que possamos ser a testemunha neste dia que o Senhor vive e reina para sempre, no nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado pela honra de estarmos juntos aí. Deus nos abençoe nesse dia.